Olá pessoal, sejam muito bem-vindos para mais um podcast dos CDFs do Clube de Filosofia da Logos. E hoje nós vamos conversar sobre Descartes. Descartes? Descarte aqui, não sei, tem várias possibilidades de falar esse nome, vamos discutir isso também. Primeiro estou aqui, como sempre, com o Vitorelli. Tudo bem, Vitorelli? Olá pessoal, boa tarde, bom dia, boa noite. Boa noite, boa madrugada também. Tô aqui com o nosso editor-chefe, Augusto Fleck. Olá, pessoal. E estou aqui também com o Breno Franco. Tudo bem, Breno? Tudo certo, tudo certo. O Breno, pessoal, para quem não o conhece, é mestre e licenciado em Filosofia pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul e atualmente está fazendo doutorado nessa mesma instituição, pesquisando a epistemologia de Descartes. E, além disso, também é o tradutor, né, e anotador, e o que mais que eu posso falar? Grande... Introdutor. Apresentador. Né? Ou melhor, ele fez a apresentação, a introdução, as notas e a tradução dessa nossa maravilhosa edição do Descartes, que é o Descartes. Esse Descartes é homem vitruviano ou é um Descartes Shiva? Né? Essa é uma grande questão também que a gente pode trazer no podcast de hoje. Bom, Breno, prazer estar aqui com você. Prazer é meu. Obrigado por aceitar vir aqui no nosso podcast. E vamos lá. Como é que foi a experiência de traduzir Descartes? Imagino que não sejam textos fáceis, né? A gente tem textos em francês, tem textos em latim aqui também, não é isso? Sim. Então, explica um pouco como é que foi traduzir Descartes. Primeiro, boa tarde, bom dia, boa noite. Assim, eu já vinha traduzindo Descartes fazia um tempo, só que não esse livro, que vinha traduzindo já há uns 2 anos as Meditações de Filosofia Primeira, que é a principal obra dele, né, a principal contribuição dele para a filosofia. E é um texto bem difícil em alguns momentos, as Meditações, e é um texto que a gente não tem ainda inteiro em português, é um texto inédito, assim, na sua completude, são 600 páginas, a gente tem mais ou menos umas 200 só em português. Então, Isso é uma loucura, né? É uma lástima também. Importante. Sim. E o que a gente tem em português é tradução da tradução francesa, que foi publicada em vida do Descartes e não do original, que ele escreveu em latim. Então, eu vinha trabalhando com isso. Daí, quando o Lorenzo me propôs traduzir o Discurso do Método, eu topei de cara, porque é um texto que eu acho um texto maravilhoso de ler, um texto muito bem escrito. Descartes é um grande prosador da língua francesa. Então, eu pensei que seria um texto prazeroso de traduzir, por um lado por isso, né, pela qualidade literária do texto. E um texto difícil porque tem momentos do texto que realmente é muito truncado, lacônico. Descartes às vezes consegue ser bem... Ele gosta de usar períodos longos, então às vezes e sintaticamente muito intricados, então é bem difícil às vezes de entender e por isso de traduzir, né? Mas quando o Lourenço me propôs, minha primeira reação assim, foi que era um projeto um pouco ocioso, porque já tem muitas traduções do Discurso do Método. Eu contei 18 traduções do Discurso do Método, mas eu sei que tem mais. Então, o que eu fiz? Eu fiz uma seleção das passagens do texto que eu achava as mais interessantes, as mais importantes para o argumento, assim, para entender a filosofia cartesiana, e as mais difíceis de traduzir. Eu dividi em 3 grupos de passagens importantes. E eu cotejei as traduções que eu tive acesso para ver como que elas lidavam com essas passagens. E teve 2 que se destacaram como realmente traduções excelentes. Então, para ver se o projeto, assim... precisa de uma nova tradução do Discurso do Método ou não? Eu comecei a traduzir e cotejar essas traduções que existem com o original francês da obra. E foram se revelando algumas deficiências, foram se revelando passagens que dava para melhorar a tradução, algumas passagens que realmente eram traduções que dificultavam, que corrompiam o sentido do texto, dificultavam a compreensão. Então eu achei, não é um projeto ocioso, realmente faz sentido fazer uma nova tradução, contanto que eu me esforce por evitar os defeitos dessas traduções e preservar os méritos delas, que elas têm e são muitos. São traduções realmente muito, muito boas. As 2... Uma é da coleção Os Pensadores, acho que todo mundo já deve ter visto essa tradução, né? E a outra é mais recente, de 2018. Mas as 2 são excelentes, mas tem essas deficiências que eu me esforcei por sanar na tradução. Muito bom. E como é que a gente poderia tentar definir, ou para quem é leigo mesmo, eu nunca li o Descartes, então sei pouquíssima coisa a respeito dele, só de aulas e pessoas que citaram, e a gente sempre escuta, né, o cartesiano, o pensamento cartesiano, tal, Descartes. Como é que a gente poderia tentar explicar
mesmo que brevemente, o caminho aí do pensamento de Descartes. Por que ele é tão importante? Por que a gente fala tanto dele? Sim. Descartes ele é importante principalmente por ter moldado as discussões em filosofia nos séculos seguintes. Ele colocou problemas que foram o foco da discussão no período moderno, ali, século XVII, XVIII, e alguns desses problemas são o foco de várias discussões hoje também. Então essa é uma das principais razões pelas quais Descartes não é um autor que dê simplesmente para ignorar, para quem estuda filosofia, para quem quer entender a filosofia, porque alguns problemas que ele colocou ainda não têm solução satisfatória. E são hoje ainda debatidos e foram debatidos por séculos. Salvo engano, o próprio Edmund Husserl diz que o cogito é o ponto de partida de toda a filosofia posterior. Sim, tem muitos autores que compartilham, assim, dessa perspectiva, né? Que tem que começar com aquilo que é garantidamente verdadeiro. Isso é uma coisa muito característica da filosofia cartesiana e que influenciou o que veio depois. A ideia de que os pontos de partida da filosofia têm que ser certos, têm que ser garantidamente verdadeiros. Alguns apelam ao cogito cartesiano, né? O Husserl, em particular, é um autor que eu não conheço, mas eu sei que ele tem essa herança cartesiana, né? Mas acho que essa parte da explicação de por que Descartes é um autor que ainda é muito influente é porque os problemas que ele colocou não foram ainda resolvidos. Dois, em particular, são especialmente importantes. Um é o problema do mundo exterior, que é o problema de como é possível saber qualquer coisa sobre a realidade externa à mente. E o outro problema é o problema mente-corpo. O problema de como entender, como tornar inteligível a relação, a interação causal entre a mente e o corpo. E a união da mente e do corpo numa única coisa que é o ser humano. Que é uma pessoa individual, né? Perfeito. Depois eu quero entrar um pouco mais nesses dois problemas, mas eu queria entender um pouco dessa proposta de uma filosofia que parte de uma certeza, de uma coisa que é garantida. Aristóteles, de certo modo, ele já tentou fazer isso, né? Ele entendia a ciência como um sistema onde você tem certos princípios primeiros, ou axiomas, ou como você chamar, dos quais as outras proposições dessa ciência vão se seguir dedutivamente. Então você parte de algo certo, né? De que modo o Descartes ele está destoando de Aristóteles ou discordando? Enfim, o que de diferente ele trouxe em relação a Aristóteles nesse sentido? Sim, com relação à certeza da ciência e à estrutura mesmo da ciência, Descartes e Aristóteles divergem bastante. Ele compartilha a ideia geral de ciência de Aristóteles. A ciência é um conhecimento demonstrativo. No entanto, demonstração para Descartes não é silogismo. Ele tem nas regras para a direção do engenho, ele tem a teoria da dedução, a teoria da inferência, e demonstração não é silogismo. Ele tem várias críticas ao silogismo como sendo um tipo de inferência que não proporciona conhecimento da realidade. É só uma maneira de explicar para outra pessoa o que tu já sabe, mas não é uma maneira de adquirir conhecimento, de vir a saber, e sim de explicar o que você sabe. Mas o argumento que ele propõe ainda é dedutivo, embora não silogístico. Isso, exatamente. É dedutivo, mas não é silogismo. E silogístico, embora ele reconheça um papel para inferências não dedutivas na ciência. Tem uma região da ciência mais afastada dos primeiros princípios, em que o conhecimento não tem como ser certo. A gente tem que se contentar com conjecturas mais ou menos prováveis, e aí nessa região da ciência, região mais particular, mais próxima dos fenômenos muito particulares do mundo, a ciência ela segue sendo demonstrativa, mas por demonstrações meramente probabilísticas, digamos assim. Mas com relação à certeza dos primeiros princípios, acho que Descartes tem uma concepção... De fato, Aristóteles pretende que os primeiros princípios sejam certos. Isso é algo que eu acho que ele consegue defender essa pretensão quando se trata da metafísica, porque os primeiros princípios são... Ele recorre aos princípios da lógica, né? Recorre ao princípio de não contradição, o princípio terceiro excluído e coisas assim. Mas as outras ciências, ela tem os seus princípios remetidos às ciências superiores, né? Que demonstram os princípios das ciências mais particulares. E isso em Descartes, ele não faz essa divisão, ele remonta todas as ciências à metafísica, tudo repousa sobre a metafísica, e o tipo de demanda que ele coloca sobre os primeiros princípios da metafísica, eu acho que são mais exigentes que os de Aristóteles. A ideia é que tem que ser absolutamente inconcebível a possibilidade de tu estar errado com relação a uma proposição qualquer P, para que tu possa usar isso como primeiro princípio na ciência. E uma diferença importante também é que Descartes tenta provar que teses muito informativas, muito substanciais atendem a esse requisito. Essa também é uma diferença com relação a Aristóteles.
Porque muito do que Aristóteles considera que tem esse estatuto muito privilegiado são princípios formais, né? Enquanto para Descartes, coisas como a existência de uma mente que é uma substância à parte do corpo, que existe independentemente do corpo, a existência de um Deus que é um ser supremamente perfeito, infinitamente infinito, e coisas assim, ele tenta provar que essas coisas atendem esse requisito super demandante de certeza. Acho que essa é uma diferença também. Entendi. E de que forma o cogito, não, o penso, poderia ser um desses princípios políticos necessários? Sim. Isso é uma questão controversa, tem várias maneiras de lidar com isso. Descartes trata do código em vários textos diferentes, mas tendo em vista o discurso do método, a explicação mais plausível é que eu penso funciona como um princípio nesse sentido, porque a suposição de que eu penso é indissociável de qualquer consideração que eu possa aduzir para colocar em dúvida que eu pense. Então, por exemplo, na real, é indissociável de qualquer consideração cética possível que eu use para qualquer coisa. Então, por exemplo, haveria uma contradição prática, discordar disso. Uma contradição performática, ou pragmática, algo assim. O ato de duvidar não é que eu não possa, de fato, duvidar de que eu penso. Eu posso, só que eu nunca vou ter uma boa razão para fazer isso. Porque ao mobilizar qualquer razão para pôr em dúvida que eu pense, eu vou estar supondo que eu pense. O próprio ato de duvidar já é uma forma de pensar. Sim, mas acho que é um pouco mais forte do que isso. Não é possível duvidar, não é possível ter uma razão para o ato de duvidar sem supor que tu pense. Ou seja, nunca é razoável duvidar de que eu penso ou de que eu existo, né? Então, usando assim a linguagem do Kant, a gente poderia dizer que é um princípio a priori. Não é assim, por exemplo, ele não assume o eu penso a partir, sei lá, de uma evidência empírica dos sentidos internos ou uma intuição. Bom, eu estou percebendo agora que em ato eu estou pensando. Não é isso, não é essa a ideia. Eu acho que sim, eu acho que é isso. Não é a priori. É um princípio empírico. Tá. É empiricamente conhecido, mas de maneira absolutamente certa. Descartes dissociaria. É comum, na filosofia, depois de Descartes, se associar o que é empírico ao que é incerto. Mas Descartes reconhece toda uma região de conhecimento empírico que é absolutamente indubitável. Que faz parte da sua tese de doutorado também, pelo que eu entendi. Sim. Não. As ideias claras e distintas dão conhecimento a priori da realidade. Essa é a dimensão. Tá. Mas, por exemplo, que existe uma xícara agora na minha frente é algo que eu posso duvidar e é incerto. Mas que eu tenha a ideia de uma xícara na minha frente, isso Descartes tenta mostrar que é totalmente indubitável. Mas é um conhecimento empírico. Eu atesto empiricamente que eu tenho essa ideia. Entendi. E a ideia é algo que existe no eu que pensa. Sim, é algo que só existe na mente, uma entidade puramente mental. Se isso corresponde ou não à xícara fora, exterior, sim, isso pode ser posto em dúvida, mas a própria ideia, a existência da ideia da xícara em mim, sim, que tem uma certeza que decorre também do pensamento. Sim, porque ter uma ideia é só uma maneira de pensar, né? Ter um pensamento e eu tenho acesso à ideia, que eu tenho acesso imediato às minhas próprias ideias. E dentro do método cartesiano, se a gente pode chamar assim, como é que eu posso ter certeza se algumas ideias são mais certas do que as outras ou mais reais do que as outras? Bom, a resposta de Descartes para isso é prova. Tem que provar. Tem que estabelecer e como demonstrativamente. Que prova? Por exemplo, se a gente for considerar o discurso do método, ele tenta provar... tem dois grupos de ideias que ele vai tentar provar que existe algo na realidade que corresponde a elas. Primeiro é a ideia de Deus, a ideia de um ser infinitamente infinito. A prova cartesiana disso resumindo ela assim muito, muito grosseiramente, a ideia é que o conteúdo da ideia de Deus, diferente do conteúdo da ideia de um corpo qualquer, uma ideia qualquer que eu tenha de um corpo, é um conteúdo que eu não poderia, não é concebível que eu seja a causa desse conteúdo. É impossível que eu, um ser finito, seja a causa desse conteúdo. Por quê? Essa é uma tese difícil de entender de Descartes, mas é de fato o que ele pensa. A ideia de Deus, ela contém uma realidade objetiva infinita. Ela contém um objeto infinito. Em ideia, em representação, existe uma coisa infinita. E eu não posso ser causa disso. Então, tem que haver algo na realidade que é pelo menos tão real quanto o conteúdo dessa ideia. Portanto, tem que haver algo infinito. Sim, mais ou menos é que funciona a prova da... Essa forma de raciocinar, ela parece ter uma semelhança também com as próprias provas tomistas da existência de Deus. Sim. Pensar, é uma prova ontológico também. Certo, eu diria que é um argumento a posteriori mesmo. Sim. Dos efeitos para as causas. Sim. A ideia de Deus como um efeito que exige a existência de Deus. Sim. Assim como, por exemplo, a primeira via de São Tomás.
existem certas coisas que mudam. E a partir Sim. disso se conclui existendo uma causa apropriada a esse efeito. Sim, aham. A ideia... de fato, é uma prova a posteriori nesse sentido, no mesmo sentido das de Tomás de Aquino. Tem um texto que é inédito em português ainda. Eu traduzi, mas não vai ser publicado tão cedo. Quem Quem disse? não, vamos ver também, né? Acompanhe os próximos passos. Logos, assine já. As primeiras objeções e respostas. As primeiras objeções é um texto que foi escrito por um padre católico, Cateros, e ele levantou uma porção de objeções às provas da existência de Deus que Descartes propôs, nas meditações em particular, né? E lá o Cateros compara a prova da existência de Deus de Descartes na terceira meditação, que é essa prova posterior que a gente está falando, ele compara com a segunda via de Tomás de Aquino. E é legal que em resposta Descartes compara passo a passo a prova dele com a prova de Tomás de Aquino, e chamando a atenção para todas as diferenças. Então, mas para ele a diferença mais importante é que as provas da existência de Deus de Tomás de Aquino, elas só provam que esses nomes, a causa primeira ou o ser necessário, tem objeto. Existe algo que é a causa primeira, existe algo que é um ser necessário. Outra coisa é mostrar que isso é Deus. Isso o Tomás de Aquino vai fazendo ao longo das questões seguintes da Súmana. Para Descartes, a prova dele estabelece imediatamente a essência e a existência de Deus. Não são questões separadas. Porque a ideia dele que a ideia que eu tenho de Deus, ela me dá a conhecer a essência de Deus. Isso é algo que Tomás de Aquino recusaria, né? A essência de Deus é algo que eu não posso conhecer. É incognoscível. Para Descartes, não. Essa é uma diferença dos modernos, Descartes, Spinoza e Leibniz, em relação à tradição escolástica. Eles defendem que a essência de Deus é cognitivamente acessível. E é por isso que Descartes ele não concorda, ele acha que a comparação com Tomás de Aquino é um pouco injusta no sentido de que a prova dele é mais... Ele acredita que a prova dele seja mais robusta, ela te dá um conhecimento mais robusto da... Peraí, não entendi uma coisa. De Deus. O Descartes, então, está dizendo que Deus não é cognitivamente acessível. Não, sim, não. É que é cognitivamente acessível num sentido muito mais forte do que é para Tomás de Aquino, por exemplo. Ah, sim, entendi. Descartes tem uma concepção da cognição que os seres humanos têm... Uma comparação que dá para fazer, que pode ser um pouco enviesada, é mais ou menos assim. Aquilo que para Tomás de Aquino só é possível na visão beatífica, para Descartes é possível em certa medida em vida, que é uma cognição da essência de Deus. Perfeito. Eu ia comentar esse argumento que você trouxe do Descartes justamente com o Pseudo Dionísio, né? Que traz a ideia de que os nomes divinos que nós conhecemos, na verdade, nós conhecemos por negação, né? Então, quando eu digo assim, sim, Deus é infinito, você está negando a finitude, sim, que é a única coisa que é acessível ao seu intelecto. Você está dizendo, bom, eu conheço as coisas finitas e eu sei que Deus não é isso, não é finito. Né? Ou seja, o conhecimento que a gente poderia ter de Deus, nesse sentido, é negativo. Então, sim, de que forma Descartes lidaria com esse tipo de objeção? Porque, assim, se o argumento é o fato de nós termos uma ideia de Deus exige que exista um Deus causando essa ideia, ou algo nesse sentido, porque seria humanamente impossível para nós, enfim. Assumindo uma concepção apofática de Deus, parece que é perfeitamente possível que nós tenhamos uma ideia de Deus, visto que nós não estamos realmente inteligindo ontologicamente os seus atributos, e somente inteligindo a partir de um contraste com as coisas que nós efetivamente podemos inteligir. Então, ou seja, Deus não é bom no sentido das criaturas que são boas. Sim. Deus não é finito no sentido da finitude das criaturas. Ele é infinito, portanto. Não, Descartes, ele recusa... A concepção dele da cognição da essência divina é diametralmente oposta à mais tradicional, que é essa da teologia negativa, né? Para ele, a ideia de Deus é a ideia mais positiva de todas. A ideia do infinito é condição lógica da concepção de qualquer coisa finita enquanto finita. Então, Descartes tenta mostrar... Esse é um argumento que aparece nos textos dele, mas é um pouco difícil de reconstruir, porque ele não fala muito sobre isso, mas ele defende que a ideia do infinito é por comparação à ideia do infinito que eu concebo uma coisa como finita. Eu tenho que atestar que ela fica aquém do máximo num certo atributo. Nesse caso, os nomes seriam um pouco enganosos, então, porque sim, infinito tem uma forma negativa, né? O prefixo in. Sim. Na verdade, o finito que seria uma negação do infinito. Isso, exatamente. Sim. O finito é uma negação do infinito para Descartes. A ideia que é logicamente anterior, a prioridade lógica é da ideia do infinito. Ela é anterior e ela é condição para eu ter a ideia do finito. E seria uma ideia inata.
Uma ideia inata, sim. A do infinito. Que é uma ideia que eu não poderia concebivelmente produzir e eu não posso derivar da experiência. Então ela tem que ser inata, no sentido de que ela faz parte do equipamento nativo da mente. Assim, eu não poderia adquirir ela. Mas espera, eu queria entender melhor esse ponto. Porque assim, pro Dionísio existe essa diferença entre uma coisa ser, assim como para Aristóteles, ser perfeitamente compreensível e cognoscível em si mesma e ser para nós, né? Então Deus, ele em si mesmo é perfeitamente claro, mas para nós ele é, por conta da nossa imperfeição, ele é menos inteligível do que, sei lá, um cachorro na minha frente. Sim. Então você está dizendo que para Descartes, não. Deus é mais inteligível para nós do que um cachorro, por exemplo. Exatamente, sim. O nosso conhecimento dos corpos no mundo ao nosso redor, para Descartes, é muito menos certo, muito menos robusto, muito menos... é um conhecimento muito inferior ao conhecimento que a gente pode ter de Deus. Isso também é algo que, em comparação com Aristóteles e com filósofos escolásticos, Tomás de Aquino, é um pouco surpreendente, mas para Descartes, o conhecimento de Deus é o conhecimento... nas meditações, que é onde ele desenvolve mais amplamente o que está no discurso do método, é realmente a grande exposição da filosofia cartesiana, lá ele tenta mostrar que se não fossem os obstáculos com que a gente tem que lidar para conhecer o mundo, basicamente o fato de a gente nascer criança e o fato de a gente ser corporificado, a gente ter sensações, isso para eles são dois obstáculos à cognição puramente intelectual. Mas se não fossem eles, Deus seria a primeira coisa que eu conheceria. Eu nada conheceria antes nem de maneira mais evidente do que Deus. Não fossem os obstáculos que impedem esse conhecimento, que é basicamente o fato de a gente ser corporificado e ter nascido criança, no sentido de não ter nascido com o uso inteiro da razão. Então, como é que estão os sentidos, então, para a apreensão dessas informações? Se ele é um obstáculo, mas é através dele também que a gente... Não, sim, ele é um obstáculo para a cognição puramente intelectual. Mas ele é um instrumento para conhecer a realidade empírica. Né? Mas é um instrumento falível, incerto. Descartes tenta mostrar que, a partir dos sentidos, eu posso saber que algo existe e que ele tem propriedades que correspondem às sensações que produz em mim, mas mais do que isso eu não posso. Por exemplo, aqui eu vejo um azul e um amarelo. Eu não posso inferir disso que existe algo no livro que é azul ou amarelo. Só que existem variações lá na matéria que correspondem às diferentes sensações que o livro produz em mim. Os sentidos para Descartes têm um papel ineliminável no conhecimento da realidade externa. Mas no que diz respeito ao conhecimento puramente intelectual, eles só atrapalham. Por que exatamente é uma questão curiosa? Por que os sentidos... Mas basicamente porque eles disputam a atenção, enquanto a gente é bombardeado de informação sensível o tempo todo, enquanto para conhecer de maneira puramente intelectual, tu precisa de um estado de concentração profunda, que é o que ele chama de meditação. Então, acaba sendo um obstáculo. E é assim que começa mesmo a narrativa das meditações, que ele estava em um momento de recolhimento, desocupado, ele podia se dedicar a isso. Sim, eu livrei a mente de todas as preocupações, agora eu posso finalmente me dedicar a esse... Porque demanda muito. A ideia é que o conhecimento intelectual para Descartes ele é fatigante, ele demanda muita atenção, muita concentração. Isso tem relação com gnose? Pois é, isso não é uma noção... Não é uma noção estranha, assim, por exemplo, ao Fédon de Platão, que é o diálogo que trata da imortalidade, ele começa falando justamente do corpo que pesa sobre a alma, a necessidade da alma de se recolher em si mesma para conhecer as coisas com mais clareza. Sim, existe em Descartes uma ideia de que o mundo material ele é mau em si mesmo? Algo nesse sentido? Não. Mas a hipótese de que ele seja ilusório. Ilusório... A hipótese de que seja ilusório. A hipótese do gênio mau. Sim, isso sim. Isso é parte da metodologia filosófica de Descartes, são esses cenários céticos radicais, como a hipótese de que tem um Deus enganador que produziu as minhas faculdades cognitivas de tal modo que elas não rastreiam a realidade, elas simplesmente me enganam. Ou então a ideia de que tem um gênio maligno que está ativamente produzindo ideias que não correspondem à realidade. Mas a ideia de que o mundo é mau, não. Senão... E que esse gênio mau poderia enganar ele, por exemplo, até quanto a 2 mais 3 é 5. Né? Sim. Ele poderia ter essa falsa impressão de evidência. E como que ele afasta essa hipótese? Ou ele não afasta? Bom, ele afasta, mas se ele faz isso de maneira bem sucedida, é bastante controverso. Ele faz isso, ele tenta... Primeiro, ele prova que existe um Deus, que é o criador de tudo aquilo que é distinto dele, portanto também de mim e das minhas faculdades cognitivas. E ele prova, no segundo momento, que esse Deus não pode concebivelmente ser enganador. Não faz sentido, é contraditório dizer que um Deus supremamente perfeito engana. Porque enganar pressupõe ou maldade ou fraqueza. Essas duas coisas são limitações da bondade
e da potência, como Deus é infinito em todos os atributos, Deus não pode concebivelmente enganar. Ou seja, ele está assumindo que pelo menos os princípios lógicos são verdadeiros por essa prova. Porque se eu criar uma hipótese solipsista em que o gênio mau, uma das coisas que ele criou foi uma falsa sensação de coerência e razoabilidade lógica, eu já não consigo falsear essa hipótese, né? Porque se eu vou usar raciocínios lógicos para provar que isso não poderia acontecer, bom, inclusive essa prova poderia ser parte da ilusão. Sim, né? sim. É por isso que a principal objeção que se faz a essa tentativa de Descartes de eliminar a hipótese do Deus enganador ou do gênio maligno é que ele teria incorrido num círculo ao fazer isso. Porque ele teria pressuposto aquilo que a hipótese coloca em dúvida para provar que a hipótese não é verdadeira. E isso claramente é circular. A questão é se é realmente isso que ele faz, porque a pretensão dele, se eu entendo corretamente, e essa é uma tese bastante controversa assim, entre quem estuda Descartes, mas se eu entendo ele acha que nem sequer os princípios lógicos ele precisa estar pressupondo. Não é que ele não use eles. A questão é a seguinte, se eu uso teses cuja negação é inconcebível, e se eu demonstro, se eu extraio delas, se eu infiro uma conclusão dessas teses por um procedimento de inferência que preserva essa inconceptibilidade da negação, então eu posso construir provas que... então, se eu concluo, se eu demonstro assim, uma tese, eu descubro nesse processo que a negação é inconcebível. Então, procedendo assim, partindo de axiomas cuja negação é inconcebível e procedendo por procedimentos de inferência que preservam a inconceptibilidade da negação, ou seja, por pura dedução, Descartes prova que existe um Deus que não é enganador. Isso mostra para ele que a negação disso é simplesmente inconcebível, não significa nada, é vazio. E a negação disso é justamente o que eu preciso para formular as hipóteses da dúvida radical. Que existe um Deus que é enganador, que existe um gênio maligno, um ser supremamente poderoso que me engana. O que ele acredita mostrar é que essas hipóteses são simplesmente sem sentido. Então, num certo sentido, ele não incorre nenhuma petição de princípio ao fazer isso. Ele só... Porque a dúvida inicial não tinha nenhuma legitimidade, ela não significava nada, embora parecesse significar. E o que ele descobre no final das contas é que ela é simplesmente autocontraditória. Essa é a pretensão dele, né? Talvez ele prefira a ideia de assumir esses axiomas cuja negação é inconcebível e não a outra possibilidade, que é negar esses axiomas por razões práticas, assim. Porque se a gente não fizer isso, não tem filosofia, não adianta nem conversar sobre nada. Eu acho que não é por uma razão prática, é porque a negação é simplesmente inconcebível, não é uma escolha, não é uma opção na mesa eu negar esses axiomas. Porque negar eles é afirmar a negação deles, mas não existe negação, não significa nada a negação deles. Isso é que ele acredita, né? Se realmente é assim ou não é outra... E aí você não está assumindo a hipótese de que você deveria partir de coisas que fazem sentido? Não, isso sim, isso claro, sim. Eu compartilho desse ponto de partida dele, ele não é nenhuma questão. Ele era, acima de tudo, um cientista. O que ele queria era o objetivo todo do projeto dele é fundamentar a ciência, fornecer uma fundamentação da ciência. E, bom, não tem lugar na ciência para coisas sem sentido, né? Sim, mas assim, eu também não tô dizendo que eu concordo, né? Tô só querendo chegar nesse ponto de partida inegociável para ele, sabe? Sim. Então, assim, esse ponto de que as coisas têm que ter sentido, tem alguma prova para isso? Não, isso não tem. É assumido, pronto. Sim. Perfeito. Sim, isso é só um compromisso de partida, não é o que ele vai... Eu acho que é o que não demanda justificação. Pois então, eu concordo. Não cobraria Descartes por não ter uma justificação disso. Sim. Pensando aristotelicamente, assim, sobre o penso, logo existo. A tendência nossa seria analisar isso como um entimema, né? É um raciocínio que tem uma premissa oculta. Sim. Então, eu penso, logo eu existo. A premissa oculta seria tudo o que pensa, existe. É correto analisar, assim, o discurso de Descartes? Ou talvez ele interpretasse de outra forma? Porque aí parece óbvio que tem uma premissa. Sim, tudo que pensa existe. Sim. Pode ser talvez a manifestação de um princípio mais geral, de tudo que age de algum modo, que opera de algum modo, existe. Sim, não, é correto. Até onde eu compreendo Descartes, é correto. Ele discute explicitamente essa questão. Essa questão foi feita para ele pelos objetores pelos correspondentes dele. Né? Perguntar, bom, qual é o princípio que está implícito aqui? E a resposta dele é que tem um princípio implícito, mas isso não transforma o cogito num silogismo. Porque a premissa implícita não é tudo que pensa existe, mas é aquilo que está na base do conhecimento de que tudo que pensa existe. A ideia dele é que eu atesto, no meu caso particular, a necessidade da conexão entre pensar e existir. Então, eu percebo que... Eu penso, então necessariamente... Se eu penso, então necessariamente eu existo. Eu atesto isso no meu caso particular. Entendi. E isso é uma intuição puramente intelectual, não é um conhecimento empírico.
É que nem, por exemplo, eu faço uma demonstração de matemática sobre uma propriedade do triângulo, e a ideia de Descartes é que eu atesto no triângulo particular a necessidade de que, por exemplo, os seus ângulos sejam iguais a 180 graus. E é a partir dessa intuição da necessidade no caso particular que eu formo o conhecimento da proposição geral. Todos os triângulos têm a soma dos seus ângulos internos igual a 180 graus. E isso que seria a premissa maior de um silogismo, né? Esse todo A e B. Para Descartes, não é isso que opera no cogito como premissa implícita. É aquilo que eu preciso conhecer antes para poder conhecer essa proposição geral. Ou seja, é uma inferência imediata mesmo. Não tem um termo médio aí. Sim, no certo sentido, sim. Descartes tem uma teoria da inferência, do raciocínio, em que meio que não faz muita diferença dizer se que é uma inferência imediata ou imediata. Mas se a gente fosse tentar analisar logicamente o argumento, a gente tende a explicitar essa premissa. Mas uma coisa é a análise lógica de um argumento e outras são os processos de inferência que a gente faz. Então a gente pode não pressupor, a gente não está mobilizando ao fazer o cogito, ao fazer esse raciocínio, a gente não está mobilizando nenhuma premissa geral, a gente intui a necessidade da conexão entre pensar e existir. Se eu penso, eu devo necessariamente existir. E eu percebo... Só claro, isso é uma questão da inferência, né? A teoria cartesiana da inferência, do raciocínio, que é um processo cognitivo. Mas quando a gente analisa logicamente isso, a gente tem que explicitar alguma coisa. O que ele discorda é que... esta coisa seja a premissa geral. Isso, porque não é um silogismo. Aí não entra em questão a distinção entre a invência, a descoberta dos princípios e a demonstração, né? Lógica, contexto da descoberta e contexto da justificativa. Assim, Descartes estaria narrando o processo pelo qual tu chega a essas verdades. Sim. Como tu descobre, como tu chega à evidência daquilo. E nesse processo de descoberta, que é um processo inferencial, de raciocínio, esses princípios gerais, eles não são operativos. A ideia dele é que eles não ocorrem explicitamente e não são mobilizados. Mas sim, tem um sentido em que eles são pressupostos. Mas eu descubro eles assim. Né? E ele está conduzindo esse processo de descoberta na meditação. Sim, nas meditações Nas meditações ele está conduzindo o leitor passo a passo, como que pela mão, a repetir certos processos de pensamento e assim a vir a descobrir como que por si mesmo certas verdades. O discurso do método é uma narrativa autobiográfica, é um estilo diferente, né? Não é uma meditação. Tem uma questão interessante só no modo como Aristóteles e Descartes lidam com a descoberta, né? Se nós pegamos aqui a tópica de Aristóteles, que está nos tópicos, a dialética, o método dele... Logo mais, na Logos. Obras completas de Aristóteles. Assine já, ou compre as obras completas, mas é melhor ser assinante e comprar as obras completas, então... Curta e inscreva-se no canal também. Por favor, dê um joinha. Compartilhe. Compartilhe com aquele seu amigo que fala assim, Descartes não sabia de nada. Não sei. Aí você manda pra ele, aí ele vai assistir e ficar caladinho. Porque o procedimento de Aristóteles nos tópicos parece ser, de certo modo, o inverso de Descartes nas meditações, porque Descartes começa descartando todas as opiniões que ele recebeu como algo que está sob suspeita. E Aristóteles põe as opiniões qualificadas, endoxa, justamente como ponto de partida para a descoberta. Ele diz que teria até uma função para a descoberta dos primeiros princípios. Né? Sim. Então tem um modo como se lida assim, com esse processo de descoberta, também parece ser um contraste bem... Sim. Haver um contraste bem grande. A descoberta dos primeiros princípios na filosofia de Descartes é muito diferente. Começa com uma rejeição completa de todas as crenças, o abandono geral de todas as opiniões. Começa um estado tábula de rasa. Tábula rasa, no sentido de que não tem nenhuma crença. Claro, as ideias a gente não tem como eliminar, né? Mas nada é crido, nada é tomado como verdadeiro. E a descoberta dos primeiros princípios surge como que do interior da dúvida, né? Do interior da consideração, é do embate com o cético que surgem as primeiras certezas. Quando a dúvida mostra que ela tem limites estruturais além dos quais ela não pode... Que é aquilo que eu estava falando antes, né? A suposição da minha existência é uma condição da inteligibilidade da dúvida. Eu não consigo pôr em dúvida que existe uma xícara aqui por meio por exemplo, o argumento do sonho. O argumento do sonho coloca em dúvida a existência de uma xícara, mostrando que é perfeitamente concebível que essa experiência que eu tenho agora de uma xícara na minha frente seja simplesmente um sonho, portanto um produto da minha imaginação e não um produto do mundo interagindo com as minhas faculdades cognitivas. E mais, quando você está sonhando, você está perfeitamente crente, no geral, de que você está acordado, né? Sim, o sonho te convence da realidade dele, né? Sim. Então, a experiência... Né, às vezes ocorre em sonho o pensamento, bom, acho que eu tô sonhando, né? Mas não é muito comum. Mas a questão é que basta que seja possível um sonho muito vívido, muito realista, para mostrar que, bom, a experiência que eu tenho agora é concebível que ela seja simplesmente um sonho.
Agora, como que essa hipótese do sonho... Acorda! Se belisca, assim. Essa hipótese coloca em dúvida a existência da xícara somente na suposição de que eu existo, que eu tenho uma experiência de uma xícara na minha frente. Ela pressupõe essas coisas para engendrar uma dúvida sobre existe algo externo à minha mente que corresponde a essa xícara? Então, a ideia de Descartes é que a existência, a minha própria existência como uma coisa pensante, ela é uma condição estrutural da dúvida. Então, é do interior do embate com o cético que se revela a verdade dos primeiros princípios da filosofia para Descartes. Eu queria perguntar algo sobre isso. Porque, assim, na estrutura básica aristotélica, você tem, assim, substância, né, o indivíduo. Sim. Aí você tem, por exemplo, um pensamento. O pensamento é um acidente que se passa no indivíduo. Sim. E no caso dos pensamentos ou das imagens mentais, dos fantasmas, eles têm correspondentes na realidade. Então você tem uma estrutura de 3 partes. O sujeito, a sua ideia ou sua percepção, e o excitante ou a coisa que atualizou essa potência na sua alma. Então você tem esses 3 elementos. E, bom, para o Descartes, dado o intermediário, né, o pensamento ou o sentimento, o que seja, você consegue inferir o sujeito, no qual esse intermediário se dá, né? Uhum. E essa para ele parece ser uma inferência necessária. Uhum. Por que há inferência de que existe o objeto que suscitou esse sentimento ou pensamento? Por que isso não é uma necessidade também? Não deve existir o objeto que suscitou isso? Não, isso para Descartes deve. Se eu tenho uma sensação, deve haver uma causa externa da sensação, que é um corpo. A questão é que mostrar isso para ele demanda muito aparato teórico. Isso é a última coisa que ele prova nas meditações. Isso, na real, é realmente a solução final da dúvida sobre a existência de uma causa externa das minhas sensações, é o que ele resolve no último parágrafo da última meditação. Pressupõe tudo o que veio antes. Então não é que para Descartes eu não posso conhecer com certeza a existência de um mundo externo na minha mente ou da causa das minhas sensações. Eu posso. Só que isso demanda todo um aparato metafísico prévio. Não é uma inferência tão fácil quanto penso logo existe. Não, assim, penso logo o objeto existe. Não é tão fácil assim. Não, demanda uma cadeia inferencial que precisaria passar horas explicando. Entendi. É por isso que para ele o conhecimento do mundo externo, como eu estava falando antes, é muito incerto, muito precário em comparação com o conhecimento que eu tenho de Deus, que para ele é muito mais fácil, muito mais conhecimento muito mais claro, né? É mais fácil concluir a existência de Deus a partir da tua ideia de Deus do que a existência das coisas materiais, físicas. Para Descartes, se não fossem os obstáculos, aquele que eu falei, o fato de ser corporificado e ter nascido criança, a existência de Deus seria praticamente tão imediata quanto seria algo que eu conheço de maneira tão imediata quanto a mim mesmo. Isso tá me lembrando a piada do Ariano Suassuna, mas o Suassuna fala do Kant, né? Não tem como saber, porque sensações e tal, tudo mais. Falou, eu queria ver o Kant defendendo isso na frente de uma onça. Né? Não tem como, né? Ele ia sair correndo. É uma piada besta, mas é engraçada. Agora, uma questão que a gente tava falando da questão dos sonhos e os sonhos de Descartes. Eu queria entender um pouco como é que foi essa história dos sonhos de Descartes, por que falam tanto sobre isso, essas coisas, como se fosse uma grande influência. É uma grande influência na obra de Descartes, esses sonhos? Eu acho que não. Foi a noite em que ele decidiu, ele relata isso como se fosse uma iluminação, assim, um momento de revelação divina. Mas a gente sabe, ele conta, na verdade, que ele tinha tomado umas taças de vinho antes dessa noite. Então, a gente tem uma explicação bem mais plausível para esses sonhos. Mas não acho que não importa muito. É curioso, as pessoas analisam. O Freud foi confrontado com isso. Teve um estudioso de Descartes no final do século XIX que pediu para Freud dar uma explicação dos sonhos de Descartes. E ele meio que se recusou a fazer, porque não tinha os detalhes, né, do sonho. Só uma narrativa meio fragmentada, assim. Mas Descartes narra esses 3 sonhos que ele teve numa noite, em 1619, quando ele tinha 23 anos, depois de tomar umas taças de vinho, na beira da lareira, na frente da lareira. Sempre sonhos... na lareira do Descartes. Sim, não, essa imagem dele com um hobby de chambre. E eu nem lembro direito dos detalhes do sonho, envolve um verso, ele abre um livro e tem um verso que é quod iter sectabor vitae, que caminho na vida e de seguir. E ele era um jovem de 23 anos, estava pensando sobre essas coisas, o que ele vai fazer na vida. Ele já tinha terminado, saído da escola, se formado, estava alistado no exército e estava pensando no rumo tomar na vida, né? E essa noite foi uma noite que ele teve esses sonhos e para ele baixou como uma iluminação que ele deveria seguir um caminho de reforma radical da ciência. Só acho que não esclarece nada da obra de Descartes esses sonhos, mas é curioso essa história de ele remontar tudo a essa noite. Eu acho muito fantástico quando os autores inventam coisas, porque ele pode ter perfeitamente inventado isso aí, né? Pode. Inventam histórias não me surpreenderia. Tem um autor, eu esqueci qual que é,
que ele disse que teve um sonho também e o poema desceu todo pra ele no sonho. E ele foi lá e escreveu, e o poema é grande. Ele falou, não, tudo de cabeça eu lembrei e tal. E aí depois que ele morreu, né? Quem quer, né? Foi justamente num sonho que ele me revelou. Raul Seixas, né? Só que entraram depois que o autor morreu, entraram lá e tinha, tipo assim, 10 versões diferentes do poema, ele mexendo aqui, mexendo ali. Sim. Então... Não, e o Descartes tinha uma tendência... Tem uma história curiosa que ele... mais ou menos nessa mesma época, ele conheceu um jovem intelectual holandês, que era o Isaac Bikman, e ele aprendeu muito de física com o Bikman. Inclusive, o Bikman tinha uma teoria corpuscular da matéria, que depois o Descartes vai adotar a sua própria maneira. Ele tinha já uma teoria da inércia, da tendência retilínea do movimento inercial e tal, e o Descartes aprendeu essas coisas com ele. Mas anos depois, ele recusa qualquer influência do Bikman, ele briga com esse cara, porque o cara disse que, bom, tu foi meu pupilo, e Descartes, não, nunca aprendi nada contigo. Então, não dá pra confiar muito na palavra do Descartes. Descartes parece muito com a galera que eu conheço também. Com certeza. Não, ele não era... Ele não é tão diferente assim da gente, né? Muito legal, bom saber disso. Ele serviu no exército do Maurício Nassau. Do Maurício Nassau, aquele mesmo que veio pro Brasil. Sim. Né? Olha só o que invadiu o Recife. Isso, exatamente, as guerras, invasões holandesas, né? Sim, que se chama invasões assim, holandesas de Recife, exato. teria Tava sido de uma... Bahia também, né? Tu tava de que lado lá? Eu tava de que lado? Eu tava do lado do grande exército dos Guararapes, né? Teria sido curioso, né? Descartes poderia ter vindo pro Brasil como alistado do exército do... Eu acho que me deu vontade de escrever essa história agora, cara. Muito obrigado pela ideia. Daria um conto legal isso, acho. Dá. Breno, o nosso tempo tá acabando já, mas eu queria trazer uma última objeção, porque é uma objeção importante. É que, pelo menos assim, é muito feita, certo, Descartes? Que é a ideia de que, pro Descartes provar a existência de um objeto real para além da nossa percepção, da nossa ideia, ele faria uma espécie de apelo Deus ex machina, né? Que, para quem está assistindo não sabe, quando, sei lá, numa obra de ficção, você tem um conflito ali aparentemente insolúvel e você faz um apelo ali, sei lá, magicamente a coisa se resolve, né? Então existe essa objeção de que Descartes seria assim, não tem como provar que existe esse livro que eu estou percebendo aqui agora. Então deixa eu apelar que Deus é bom, ele não me enganaria, então o livro existe sim. O que você acha dessa objeção? Não, eu acho que não é uma boa objeção no seguinte sentido. Não é um Deus ex machina porque ele não é tirado da cartola, assim, não é um gesto de... Não é ad hoc essa remissão a Deus. Para Descartes, a coisa mais solidamente estabelecida é que existe um Deus que é perfeitamente... que é perfeito e não é enganador. Ele pode estar errado com relação a isso, as provas poderão funcionar, eu praticamente não acho que nenhuma das provas cartesianas desse Deus funciona, mas para ele não era um apelo arbitrário. Pelo contrário, se Deus existe, e ele é criador de tudo aquilo que é distinto dele, então ele também é criador das minhas faculdades cognitivas. Então, nesse frame, nesse arcabouço teórico, é natural tu explicar a confiabilidade das tuas faculdades cognitivas por remissão àquele que as criou. Então, não é estranho, quando tu olha o sistema cartesiano de dentro, esse apelo a Deus para justificar as coisas. Ele não bolou... Porque ele é o criador das minhas faculdades. Ele não bolou o axioma ali no meio da demonstração, né? Ele demonstrou isso antes. Ele demonstrou antes. Demonstrado. E a prova... E tendo demonstrado que existe um Deus que não é enganador, a prova de que existe corpos, que existe um mundo externo, não é nada fácil. Não é como se simplesmente fosse assim, eu tenho uma sensação, eu tenho uma ideia de um corpo, não consigo provar que existe algo externo que corresponde a ela, então, como Deus é enganador, ele não teria me dado ideias que não correspondem à realidade. A prova é muito mais complicada do que isso. Envolve toda uma metafísica da causalidade, uma teoria da causalidade. Pressupõe, na verdade, a tese, o dualismo de substâncias. Para Descartes, a prova da existência de corpos precisa ser precedida da prova da distinção real entre a mente e o corpo. Então, é uma prova bem complicada, demanda muito, embora seja um parágrafo, é o parágrafo talvez mais... que pode ser comentado mais extensamente nas meditações. Então, mesmo tendo provado, não é fácil, mesmo tendo provado que Deus existe, não é fácil provar que existem corpos, não é por preguiça que ele apela a Deus. Entendi. Pelo contrário, o trabalho é muito maior. Eu vou acionar o nosso querido editor-chefe Augusto Fleck agora, porque eu tenho uma curiosidade filosófica. Você falou dessa dualidade aí mente e corpo, né? Uhum. E eu já ouvi que alguns filósofos defendem que nós não somos mente e corpo, mas nós somos alma e por acaso temos um corpo e existem outras divisões e tudo mais. Que outros filósofos que talvez concordem com Descartes ou que talvez até discordem dele, Augusto? O que é que se defende, geralmente? Por exemplo, o nosso Aristóteles. Essa é uma questão clássica. Um lugar clássico dessa discussão é o primeiro Alcibíades de Platão, em que Sócrates seria Platão através do personagem de Sócrates,
argumenta que, na verdade, nós somos uma alma que usa um corpo. O corpo é uma espécie de instrumento que se opõe, embora seja difícil, às vezes, determinar qual é a doutrina efetiva de Platão, porque ele está se valendo de diálogos, enfim, se ele está querendo dizer que um instrumento é uma coisa distinta, uma substância, isso não fica tão claro na exposição de Platão. Mas, geralmente, se opõe isso à visão aristotélica, mais enraizada no ilemorfismo, nessa ideia de matéria e forma, de que o homem é alma e corpo. O homem é composto por essas duas coisas como partes substanciais do ser humano. Enquanto que para Platão, esse diálogo, pelo menos, sugere essa ideia de que nós somos essencialmente uma alma e nós estamos ligados... O corpo é um acidente. É um acidente. Entendi. Perfeito. E um instrumento. Eu tô andando com vocês, eu tô pegando as nomenclaturas, já eu tô entendendo. E para nós nos conhecermos a nós mesmos, que é um dos temas a frase clássica que é citada nesse diálogo, conhece-te a ti mesmo, nós precisamos sair um pouco dessa ilusão do corpo e reconhecer que a nossa essência é alma. Isso tem tudo a ver com o cogito, né? Que também tem todas essas implicações antropológicas. O cogito ergo sum, eu existo. Mas o que é isso que existe? Né? Não é eu não tenho, pelo menos nesse momento do raciocínio, a certeza de que eu sou também um corpo, mas só de que eu sou aquela res cogitans, a coisa que pensa. E é isso que eu queria também perguntar já, aproveitando o gancho, sobre essa interpretação também antropológica, as consequências antropológicas do cogito. Eu sou uma coisa pensante que não é necessariamente extensa. Eu acho que para Descartes o cogito não tem implicações antropológicas. A antropologia cartesiana, o ser humano é um composto de mente e corpo. Isso ele concorda. A questão é que no curso das meditações, enquanto a existência do meu corpo está em questão, o eu não tem outra coisa que ele possa se referir senão a mente. Provisoriamente ele assume que é isso. Inclusive ele diz... Ele faz essa restrição na referência do eu explicitamente na segunda meditação. Ele diz, eu não sei o que eu sou. Quer dizer, eu não sei se eu não tenho, além daquilo que eu conheço de mim mesmo, que é uma mente, ideias, pensamento, além disso eu não sei se eu tenho um corpo. Sim. E nascer, quando ele prova esse de um corpo, aí sim, o eu passa a se referir àquilo que normalmente ele se refere quando a gente fala, que é a pessoa como um todo. Né? Sim. Ele pôs em dúvida, inicialmente, a existência de todo mundo sensível. O nosso corpo, as mãos que a gente vê, são parte do mundo sensível, então eu só tenho certeza dessa coisa que está pensando. Sim. E ele chega até a descartar o não podia faltar. Não podia faltar. Tinha que ter essa. Tinha um sebo que eu frequentava que tinha uma foto do Descartes e tinha que Descartes, era o lixo. era muito engraçado. E ele, inclusive, chega a descartar, então, essas operações que nós atribuímos à mente, vamos dizer, mas que dependem também dos sentidos, como o próprio... Depende do sensível. Do corpo. A mover-se, não. Sim. É uma operação do ser vivo, tem uma alma, ele precisa da alma para estar animado, para se mover. Sim. Isso também ainda está sob a suspensão do juízo. Sim. Até se for pensar, até a própria sensação está em suspensão. Porque sentir envolve o corpo. Então, o que é certo é que algo está acontecendo agora para mim que é análogo à sensação. Se é realmente sensação ou não, é algo que só com a prova da existência de um corpo que vai ser... Tudo que depende do corpo está em suspensão ali na... Claro, isso são tudo dúvidas que o Descartes acredita resolver depois. Sim. Então, a posição mesmo dele é que o ser humano é um composto de mente e corpo. Mas que remete muito também à fenomenologia Husserl, Kant, assim, de... eu não sei se a coisa em si existe, mas eu tenho pelo menos a sensação da coisa. Sim. É indubitável também. Isso é uma questão complicada, né? Porque, assim, eu pelo menos percebo esse padrão. Todos os filósofos, os autores que tentaram, de alguma forma, trazer nos seus textos não só as conclusões, mas o processo investigativo até você chegar a elas, costumam ser mal compreendidos, né? Você pega Platão, tem muitos especialistas ali que discordam da interpretação de Platão e tal, porque o cara ele não chega assim, traz a doutrina, as teses dele, ele faz toda a demonstração e até assim, os desvios e percalços até chegar nessa conclusão final. E parece que o Descartes, ele é um autor muito mal compreendido, pelo que você está me falando aqui, e talvez muito por isso, né? Sim, não, com certeza. É muito comum, por exemplo, dizer que Descartes... por exemplo, essa ideia de que para Descartes o eu é a mente, eu se refere à mente. Porque isso é num certo estágio da investigação de fato, o eu não pode se referir a outra coisa. Só que a posição final de Descartes é a que está no final, no último parágrafo da sexta meditação, é aquilo que depende da leitura de toda a obra. Então, como ele está narrando passo a passo todo o processo investigativo, as conclusões provisórias, as conclusões que ele abandona, os becos sem saída que ele tenta provas que ele tenta e não consegue, que ele vê que não dá para provar de certo jeito. Então, isso tudo está lá e às vezes parece que é a posição de Descartes.
Então, às vezes, tu lê uma frase no meio das meditações, por exemplo, ele dizendo que... sei lá, uma certa conclusão não pode ser provada. Só que depois, se tu ler até o final, tu vai ver que ele prova ela depois, só que por outro caminho. Porque tinha alguma coisa tem que ter... Por exemplo, na terceira meditação, ele tenta provar a existência de corpos. Por um raciocínio que é causal a posteriori. É condição para a sensação que eu tenho agora, que existe uma coisa que causa ela, essa coisa tem que ser um corpo. Ele tenta provar assim na terceira meditação, isso que não tem como. É só o impulso cego até esse momento, ele diz. É só o impulso cego que me convence que existem corpos. Não dá para provar assim. Só que na sexta meditação é essa prova que ele apresenta. A questão que tem que expor é o que aconteceu no meio do caminho, que recurso está disponível na sexta, lá no final, que não estava disponível antes. Por que a prova lá é bem sucedida e essa lá era impossível? Porque a posição de Descartes tem que... É o que pressupõe todas as 6 meditações, todo esse percurso. Tudo que ele diz no meio ali tem que cuidar... Tem que se pôr a seguinte questão. Bom, isso aqui não é o que ele vai revisar ou qualificar depois? O curso da investigação? E, de fato, isso dá ensejo a muitas interpretações equivocadas. E justamente por ele ter escolhido esse método de exposição, né? De expor na ordem da investigação. Ele chama isso de análise. Tem uma passagem que está traduzida aqui, que é os parágrafos que antecedem a exposição geométrica. Ele distingue a análise da síntese. São 2 maneiras de expor um mesmo sistema de conhecimento. Uma mesma prova, por exemplo. A análise, tu conduz o leitor, como que pela mão, a descobrir a verdade dos axiomas, a conceber corretamente os conceitos que estão mobilizados nessas teses. Enquanto na síntese, tu só lista definições, axiomas e sai demonstrando. Daí, a síntese é mais difícil de tu interpretar errado, né? Porque tá claramente dito o que é axioma, o que é definição, como que a prova funciona. A análise não, tu narra todo o processo de descoberta. Aí é mais fácil de sair com ideias equivocadas. Eu queria entender, como o maior leigo da mesa no tema, e consequentemente o apresentador, né? Deve ser isso. Quais são as críticas mais comuns que se fazem a Descartes? O que geralmente mais se diz? Olha, isso aqui não faz sentido. Porque eu já ouvi muita gente falando mal de Descartes. Sim. Mas você até falou que era... Como é que você falou? Termo pejorativo, dependendo da área do cartesiano quer dizer... porque os neoescolásticos batem no Descartes, os modernos também batem no Descartes. Sim, não bate no Descartes. O pobre... Eu tô começando a ficar com pena dele. Eu acho que eu vou virar amigo dele. Não, o Descartes é mais... Tem objeções que não são muito boas. Que pressupõem interpretações equivocadas. Mas tem objeções que eu acho que são boas. Que podem ser... Que envolve uma compreensão correta do que Descartes estava fazendo. Uma objeção, que eu acho que é uma das mais fortes, é essa que a gente estava discutindo antes, que é a objeção do círculo. Descartes parece ter argumentado em círculo nas meditações. Ele parece ter pressuposto que toda percepção clara e distinta é verdadeira para provar que toda percepção clara e distinta é verdadeira. Mostrar que Descartes... responder essa objeção envolve interpretar com muito cuidado a epistemologia cartesiana. No final, acho que é uma objeção que não mostra... de fato, não argumentou em círculos, mas entender isso envolve qualificar e refinar bastante a compreensão do que é uma epistemologia cartesiana, uma epistemologia que envolve essa ideia de uma intuição puramente intelectual, que são ideias filosoficamente bastante interessantes. E até hoje tem quem defenda que, de fato, existe uma intuição intelectual. A gente tem essa faculdade cognitiva que nos dá conhecimento a priori da realidade. Tem epistemólogos hoje em dia que defendem ainda esse tipo de racionalismo cartesiano. Tem a objeção... Não é uma objeção exatamente, mas... Descartes, ele é um dos responsáveis por consolidar uma certa maneira de entender como é que funciona a percepção. A percepção do mundo externo é sempre mediada por entidades mentais. Isso é o que depois vai se chamar de representacionalismo. Descartes, na época do Descartes, é a teoria das ideias, a via das ideias, como Locke chama. E isso hoje é uma tese muito criticada na filosofia da percepção, na filosofia da mente, na epistemologia. Há quem aceite ela, mas hoje em dia é uma minoria. Em geral... Hoje se tenta desenvolver teorias da percepção em que a percepção é direta, a percepção não envolve mediação de coisas mentais, de ideias, de representações. É sério que essa é a posição majoritária? Oi? Essa realmente é a posição majoritária? Acredito que sim, do que eu conheço de filosofia da percepção. Eu não consigo resgatar nenhuma experiência aqui em que eu conheci alguma coisa diretamente sem nenhum esquema mental representativo. A ideia não é que seja uma tese empírica, né? Que dê pra... É uma teoria sobre o que está acontecendo quando tu tá... Então, a questão é se dá realmente para tornar inteligível a percepção sem postular essas entidades mediadoras, né? Seja as espécies dos medievais, seja ideias.
cartesianos ou representações, ou qualquer que seja a natureza delas. E às vezes nem precisam ser mentais, podem ser mediação física mesmo, dependendo da tua teoria da mente. Né? Mas eu não sei, eu não tenho posição com relação a essas questões de filosofia da percepção. Acho que essas críticas são bem comuns, assim, a Descartes. E essa questão das ideias claras e distintas, assim, aquilo que é conhecido por meio de ideias claras e distintas é verdadeiro. Assim, como se explica isso? A objeção mais imediata que ocorre é: eu posso pensar em qualquer formular, inventar qualquer conceito claro e distinto, e não por isso a coisa vai existir. Não, porque parece que eu vou falar de uma ideia clara e distinta, que a gente tá falando de uma ideia cujo conteúdo é muito claro, né? Sim. Uma ideia, um conceito que eu sei exatamente o que tá listado nesse conceito, digamos assim. Exato. Daí isso seria uma redução absurda do sistema cartesiano. Eu poderia provar qualquer coisa, né? Contanto que eu esclareça as minhas ideias. Sim. Mas para Descartes, a clareza... E isso é uma coisa bastante controversa e difícil, mas uma percepção clara e distinta é basicamente uma intuição perfeitamente transparente da verdade de uma proposição. Então, a clareza não é a propriedade de um conceito, é a propriedade da tua percepção de um conteúdo proposicional. Tu perceber claramente é tu ver com toda a transparência possível que algo é verdadeiro e não pode concebivelmente ser falso. Então, por exemplo, esse é um exemplo ruim, porque é um exemplo que acaba, no final das contas, no século XIX, acaba refutando Descartes. Mas pega o axioma das paralelas do Euclides, que duas retas paralelas nunca se tocam. Quando a gente pensa sobre isso, a negação disso parece um disparate. Como que duas retas perfeitamente paralelas vão em algum momento se tocar? Parece que não tem sentido, parece que é um absurdo a negação disso. E quando a gente se dá conta disso, que parece absurdo negar uma proposição, isso que Descartes chama de uma percepção clara e distinta. É a percepção desse absurdo que tem na negação da proposição. Mas realmente envolve uma negação contraditória? Não. A ideia é que a negação tem que ser inconcebível. Se essa inconceptibilidade é analítica, e portanto fundada no princípio de não contradição, ou se é uma inconceptibilidade sintética, que tem que ser explicada de alguma maneira, isso Descartes ele não chega... Não especifica. O termo latino... Ele fala repugnância, o termo latino. A negação tem repugnância. Que em geral se usava para contradição, mas acho que em Descartes significa mais inconceptibilidade. Seja oriunda de contradição mesmo, seja uma inconceptibilidade de outra ordem. Eu teria para contrastar, né? Então, um triângulo tem 4 lados. Isso é evidentemente falso. Isso. Pela própria definição de triângulo, surge uma contradição nessa proposição. Então seria uma evidência, um juízo analiticamente falso. Isso, Mais ou menos como a ideia do... E se Deus pudesse criar uma pedra maior do que ele pode carregar? Tipo isso aí. Entendi. E contrasta com o caso das retas paralelas, que em princípio não... Foi a grande dificuldade, né, do postulado de Euclides, de tentar demonstrar isso, que parece não haver como deduzir isso do simples conceito de retas paralelas. Sim, é um princípio... Pro Kant, isso seria um princípio sintético a priori. Esse da redação do axioma das retas, né? Sim. Só que isso revelou falso sobre o espaço físico no século XIX. Sim, a geometria do espaço físico não é euclidiana. E por que esse axioma não é verdadeiro? Então isso mostrou que essas epistemologias racionalistas, que tem essa ideia de uma intuição intelectual, que te permite ver transparentemente que certas coisas são verdadeiras, o principal obstáculo para isso foi a falsificação do axioma das paralelas. Então, sim. Uma coisa que eu fiquei curioso, você falou anteriormente, e eu acho que a gente não entrou, de que modo que a gente pode falar que o Descartes contribuiu para a ciência moderna, que muita gente o pai da ciência moderna, muitas vezes a gente ouve isso daí. O Descartes ele foi um dos principais contribuintes da Revolução Científica. Vamos colocar só na tela aqui o que Serjão Foguetes tem a ver, né, com René Descartes. Aí pronto. Quem tem a ver? O divulgador de ciência aí. É isso que eu quero saber, entendeu? O que é a ciência moderna como a gente conhece hoje tem a ver com a outra. De Descartes a Serjão Foguetes. Descartes ele tem a física cartesiana, a parte 5 do discurso do método é um resumo da física cartesiana. Mas é um resumo deliberadamente seletivo porque ele não queria incorrer na condenação da igreja, né, da Inquisição. Uma das coisas que ele não menciona aí, porque podia incorrer na condenação, é o princípio de inércia. Ele é um dos primeiros a formular o princípio de inércia da maneira mais ou menos como o Newton depois vai formular e que, é verdadeiro pelo menos no nível macroscópico. Né? E Descartes, ele é curioso, ele deriva isso de Deus. Ele deriva o princípio de inércia não da observação de como os corpos se comportam, mas ele deriva da natureza e da estrutura da ação criadora divina. É um argumento bem, bem curioso. Isso é uma das contribuições dele para a ciência. Ele também ele foi um óptico, ele tem trabalhos em óptica que foram super importantes também. A dióptrica,
que é um dos livros ao qual o discurso do método era, do qual o discurso do método era o prefácio. Na diaóptica, ele prova a lei da refração, que hoje é chamada de lei Snell-Descartes, porque esse Snell, que eu não lembro quem é, e o Descartes chegaram mais ou menos independentemente à mesma conclusão. Que é a lei do seno, se não me engano, é a lei que relaciona o ângulo de incidência de um raio de luz e o ângulo de refração depois, quando ele passa pelo meio heterogêneo. E acho que essas são... ele também é um dos principais inventores, um dos que mais ajudou a estabelecer o que a gente chama de geometria analítica, que é aquela geometria que relaciona figuras com equações algébricas, né? Que são produzidas no plano cartesiano, que é o esquema de representação de figuras com 2 eixos. Então ele que me fez ter que aprender o que é o raio. Ele que fez isso, Filho da... Comecei a não gostar. A pior parte da geometria da escola. A parte de geometria de figurinhas eu gostava, mas a geometria analítica é bem difícil. Descartes inventou. É exagero dizer que ele inventou, porque já tinha outras pessoas na época fazendo isso, mas ele é um dos principais contribuintes para estabelecer a geometria analítica. Ele foi um físico, esse princípio de inércia. A teoria geral do movimento, Descartes foi bastante importante nesse sentido. Estabelecer uma concepção mais próxima do que hoje a gente tem na física, do que é movimento, qual a natureza do movimento, as leis do movimento. Então, e ele foi mais influente na sua época, ele foi mais influente na sua época como cientista do que como filósofo. Demorou um pouco para ele começar a ter esse reconhecimento como filósofo. Não foram só contribuições para a epistemologia da ciência, mas foram contribuições... Sim, e esse era o projeto mais importante. Ele trabalhou muito mais em física do que em filosofia. Ele começou a trabalhar com filosofia quando ele viu que ele não poderia publicar a física dele sem antes provar que ela é verdadeira. Porque Galileu foi condenado pela Inquisição por defender basicamente o heliocentrismo. E Descartes estava com um livro na editora para ser publicado quando ele soube da condenação de Galileu por defender a tese central do livro que ele ia publicar. Então, não posso publicar esse livro. O famoso vai dar merda, né? Vai dar merda. Não, ele escreve numa carta que está traduzida aí também que ele nunca mais vai publicar nada na vida. Por um tempo ele chega a cogitar destruir todos os escritos dele, queimar tudo, porque ele tinha medo da condenação da igreja. E nós perdemos esse livro dele, que ele não publicou. Não, a gente tem esse livro hoje. É O Mundo ou Tratado da Luz. É um texto maravilhoso, extremamente ambicioso. E filosoficamente bastante interessante também. Não é só para quem gosta de história da ciência. É um texto filosoficamente interessante também. Por isso que ele não saía da frente da lareira, né? Então... tá tudo explicado. A lareira está para o Descartes, assim como a maçã está para o Newton. Tipo isso aí. Sim, é verdade. Muito bom. E... o que eu estava explicando é que ele começou a fazer filosofia por causa disso. Porque o projeto dele, a partir de então, passa a fornecer uma fundamentação filosófica da física. Para depois publicar a física. Ele queria preparar o caminho filosoficamente para poder finalmente publicar a física dele, que ele faz 10 anos depois da condenação de Galileu. Então ele se via acima de tudo como cientista. Ele começou a fazer filosofia, porque ele queria provar que a física dele é verdadeira. Interessante. Muito bom. O maluco era um gênio mesmo, velho. Acho que eu vou ler esse cara aí, velho. Bom, eu tô começando na filosofia. Eu tenho que engatinhar. Tenho que comprar as obras completas de Aristóteles aqui na Logos, porque só a Logos tem. Né? Então, não tem outro lugar, né? Se tivesse outro, mas não tem. Se tivesse outro, eu ia preferir o da Logos. Ah, tá. Porque é mais bonito, tem bilíngue, né? Capa dura. Textos relacionados. Textos relacionados. Olha lá. Mas essa daqui, eu acho que é a minha capa favorita até agora. Muito bonita mesmo. Eu sou suspeito pra falar, mas também é a minha capa favorita. Essa é a minha capa favorita. Essa tá muito bonita. E a contracapa favorita também. Que esse aqui tá muito legal. Esse aqui é um desenho dele mesmo, que a gente refez, é isso aí? Acredito que não é dele, mas é uma ilustração que tá nesse Tratado do Mundo. Esse texto cuja publicação ele suspendeu por causa da condenação do Galileu. Entendi. O Tratado do Mundo tinha toda uma parte que era sobre o ser humano, uma fisiologia puramente mecanicista, assim. Essa é uma das ilustrações que tá lá. Muito legal. Bom, eu acho que é isso, gente. Estamos com o nosso tempo já deu, tá? Breno, cara, a conversa foi muito, muito, muito legal, né? Eu acho que foi muito mais legal do que todas as aulas de filosofia do meu colégio sobre Descartes. Eu nunca achei que eu achar Descartes interessante, então você me que bom que deu. Então você me fez achar Descartes interessante. Irei ler, depois a gente vai conversar. E depois eu quero saber os detalhes do alistamento de Descartes no Exército Maurício-Nassau. Para mim isso é um grande descobrimento. É uma boa história. Tem que ter um filme disso aí, isso aí é muito interessante. Pô, imagina Descartes no Brasil. Quais seriam as implicações para a filosofia de Descartes se ele tivesse vindo para o Brasil? Acho que ele ia virar empirista. Olha só. Então, é isso aí que a gente tem que investigar. Não existe racionalismo debaixo
Do sol de 40 graus, né? Eu acho que ele ia falar assim, cara, foda-se, eu tenho água de coco aqui, tem umas índias aqui, pô, pra que eu vou ficar pensando isso tudo, cara? Tá bom. O calor seria uma percepção clara e distinta pra ele. Não tem como negar, né? Não tem como negar. Mas, de verdade, foi um episódio muito legal. Deu pra gente discutir bastante coisa aqui. A gente deu uma passeada por muitos temas aqui, né? Foi muito maneiro. Queria agradecer. E vocês puderem conferir também o trabalho do Breno, né? Compre a nossa edição aí do Descartes, edição mais bonitinha que tem. E bilíngue francês e latim também, né? Também. Tem textos que foram do latim. É quase um trilíngue, né? Então, ficou muito legal. Queria agradecer também o Vitorelli. Muito boa participação. Gente. Muito bom. Agradecer o Augusto. Muito obrigado, pessoal. Obrigado, Breno. Excelente conversa. Eu agradeço vocês pelo convite, né? E pela conversa também. Foi ótimo. Oi, depois queremos essas meditações da filosofia primeiro. Tá quase procurar pronto. Nós primeiro, hein? Augusto, já vai fechando o contrato com o cara aí. Não vai vacilar. Mas é isso aí, gente. Muito obrigado. Assine logo. Se você ainda não conhece o nosso Clube de Filosofia, entre no nosso site, procure aí Clube de Filosofia da Editora Logos. Você vai conhecer uma série de obras aí, agora mensais, né? E como eu falei, eu não sei quando você tá vendo, mas dezembro tá excelente, janeiro tá muito excelente, fevereiro tá excelente pra caralho e... Março tá excelentíssimo. Março nem tem nem palavra, cara, que vem em março. Então, assim, os próximos meses estão muito bons aí, espero que vocês gostem. E também se inscreva aqui no nosso canal do YouTube, podcasts recorrentes, nossos vídeos também, conteúdos. Estejam aqui com a gente, seja também um CDF. Breno, de novo, muito obrigado. Eu que agradeço, obrigado pela conversa, obrigado pelo convite. Foi maravilhoso. Muito bom. É isso, pessoal. Um abraço, tchau, tchau e até a próxima.